Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui um corte, a reação aqui, né, da ESPN, comentando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Botafogo, onde o Flamengo venceu por 1 a 0 e teve muita confusão, né? Vamos ver a imprensa repercutindo tudo sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. E aqui, ó, o que? Treta estabelecida. O Barbosa perdeu um zagueiro, não perdeu, não? Exatamente. O atacante. Íamos para... Não, o atacante é no meio aqui, E só um aviso. Só um aviso ao fã de Lateral, ele perdeu um lateral, cara. Nós iríamos para o break, mas Marcelo acaba de dizer no meu ouvido: siga, não chame o break. Então você não tá louco. A gente ia pro break mesmo, mas ele adorou. E aqui a briga. Quem perdeu o ponto esquerdo? É um lateral. Pelo que eu entendi, ele perdeu um lateral. 94, eu falei que foi um zagueiro, né, o Barbosa, mas que ele perdeu um lateral. É? Porque o centroavante joga aqui, né? Joga na frente. Aqui é o Bebeto. Aí tem os meias. É o Bebeto. E aí vem lá os volantes, tem o volante, né? Já foi no dentista, o volante? Não. As posições da cada dentária são comparadas aos jogadores. Então se você toma um soco e perde o dente da frente, você perdeu um centroavante. Tá. O cara fala, o cara não tem o dente da frente, ele perdeu um centroavante. Do lado aqui já é o meia, perdeu o meia. Tá. Aí depois é o volante. E aí Achei que começa os a ir caminhos pra foram trás, as pontas. tem o zagueiro e o lateral. Eu acho que não sei se ele perdeu um zagueiro ou um lateral, o Barbosa ontem. Mas já é deve isso que eu estar. espero da F90. Análise do dente perdido na briga. É isso que eu espero. Agora, o que a gente começa aí, falar né? de futebol, A confusão começa aí você aí. se Linha de orienta, passe não vai ter. Não vai ter. Essa discussão. E outra, aprofundada. Não tem essa capilaridade de assuntos. Aliás, eu preciso marcar minha dentista, hein? Eu tô chegando aí, né? Pô, ontem tu pediu ajuda no banco. Hoje tá pedindo ajuda no dentista. Mas vamos falar da briga. Fazer aquela Vamos falar da limpeza, briga. permutinha. Agora, o senhor falou que o Barbosa ia ter que ir... Não, eu falei que o Flamengo ia ganhar, né? Vamos Não, ser ia justo ter... comigo, né? Tudo bem, calma. Já nós vamos falar do jogo. vencedores ontem. Já nós vamos falar Eu do já jogo. avisei, o Vamos Corinthians falar vai da ganhar o briga. Santos, o Corinthians vai ser campeão paulista, o Flamengo vai ganhar o Botafogo, o Flamengo vai ser campeão carioca. Nossa. Mas vocês querem ficar discutindo Tudo bem. aí coisas menores? Não, a gente não vai Agora discutir isso, estamos não. falando de briga, porque o senhor disse que o Barbosa... Quem ganhou na briga? Ia Eu quero ter... saber o seguinte, Então, eu sei que no campo ganhou o Flamengo. E na briga? ganhou quem? o que o Cleiton acertou ali né, Cleiton ganhou a briga? Mas o Cleiton acertou, né? Deu soco no Barbosa e depois saiu, né? Ele deu soco. É esperto, saiu, né? Vai Na dar o soco no Barbosa e ficar na Na frente verdade, dele, ele esperando dá o soco e o Barbosa Neto tá olhando pra ele ali, né? Meio que a briga era entre Bruno e Gerson depois, né? Também. Começa com o Bruno Henrique, depois vai o Gerson ali também. Os ânimos bem aflorados. Olha lá. Cruzado. O Eduardo Rata, que é um especialista em boxe nesse país, já me ensinou. Isso é um cruzado. Agora, tem muita gente que toma soco assim, em briga, e vai ter que ir em rodízio de sopa, que no outro dia não tem Mas muitos ainda dentes tem pra alguns comer. lá, né? Tem gente que vai em rodízio de sopa. Sobe, Mas O ali... sangue desce também. O dele, no caso, Mas desceu. na briga, pô, como é que... Você que tá acompanhando essas cenas lamentáveis, a Nath, assim, alertou onde começa Começa a briga, com o Bruno né? Henrique Porque... e o Barbosa ali, quando acaba o jogo. Ah. Se puder voltar à produção logo no começo da confusão, quando o juiz apita o jogo, e o Botafogo melhora no segundo tempo. Quando o juiz apita o jogo, no final do segundo tempo, Bruno Henrique tá ali muito próximo do Barbosa e tem já um negócio ali meio estranho. Tanto é que o Bruno Henrique cai no chão e o Barbosa vai pra cima dele. Poderia ter sido 1000 vezes pior. Se o Barbosa realmente começa a socar ali, eu não sei como é que ia ser. Mas, totalmente desnecessário, né? Então, e aí... Totalmente desnecessário. Não, depois vem na imagem, pega vai muito acabar mal. o jogo, tá o Barbosa já próximo do Bruno Henrique. Já dá uma empurradinha. Aí o Bruno Henrique fala alguma coisa ali, aí ele fica maluco. Aí azedou. Cara, mas ali... E se não tirasse ele ali de cima do Bruno Henrique... Então, eu tenho... O Pedro, Agora, você... ninguém sabe o que o Bruno Henrique falou. Então, mas o Pedro, você viu que o Léo Ortiz depois fala que todo mundo sabe quem começa, todo mundo sabe quem tem confusão. Eu acho que eles estão carregando muito o Barbosa, todos os atos, esses últimos clássicos. Eu acho, ele brigou com o Hulk, né, recentemente. Eu acho que ele ali, quando acaba o jogo, eu não quero aqui ser leviano, acusar ninguém. Não, nem dá, a gente não tá Talvez ali, né? eu faria algo do tipo, que é olhar para o seu adversário e falar 1 a 0, toma essa aí, ó. Acabou, né, campeão? E aí? Não, mas isso Quem é ganhou? normal, Edu. Pode ter sido. É Acabar normal. um jogo, palavra um começa com clássico, C, você né? olhar pro seu né? adversário que tava ali o tempo inteiro disputando espaço com você virar pra ele e falar 1 a 0, tchau. Calma aí, vai lá, garotão. No jogo Certeza do Brasil, eles tomaram 4 a 0. Foi.
É uma treta antiga, viu, Pedro? Certeza, porque o negócio do jeito que tá, um lembrando do outro, falando... O que teve recentemente, lá em Belém? É verdade. Supercopa. O que teve ano passado que o Botafogo ganhou bastante, provocava quando ganhava? Brasileirão. Você não acha que nasceu ontem aos 48 do segundo tempo essa briga, né? E eles falam. Se eu não me engano, é o Léo Ortiz que fala ali na entrevista na beira do campo. Foi o Léo. Partida. É sempre isso, é sempre a mesma pessoa. Então é uma coisa que vem carregada. Flamengo e Botafogo tem pelo menos uma década e meia aí, depois de um hiato de pouco protagonismo do Botafogo, digamos assim, no futebol carioca. Flamengo e Botafogo, desde aquela época lá do Chororô, depois a época do Louco, depois os anos 2010 e agora novamente o protagonismo do Botafogo ano passado passava muito por vencemos os clássicos, espetava, ganhava do Botafogo, aquele jogo que faz uma penca de gol depois das medidas erradas do Tite. Então isso é muito aflorado ali. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Não é sobre o torneio, é sobre o jogo em si. O jogo em si. O clássico. Quem tá na partida, quem tá E envolvido. aí alguém não levou bem, alguém perdeu, alguém foi pra cima, ficou aquele disse-me-disse. Porque se você reparar, é uma grande discussão de vou te pegar, não vou te pegar, escapa um cu. Quem bota mesmo são poucos, de vez em quando. Parece que ontem encaixou um direto ali do Cleiton. O nosso Cleiton. É o Fight Music Show. Agora, eu sei de uma... que coisa maravilhosa! Este é o caminhão da audiência. Cara. É a briga da audiência. Olha, o caminhão vem com tudo e Lepit, passando rodo na concorrência. Lepit! O pessoal agradece. Olha aí, eu quero agradecer a enorme audiência. Estamos nessa estrada, né, em busca da audiência, e agora o caminhão vem... aí treme o carro da do vida, como diz outro. aí vai Lepit. Entendi. E hoje... Aí, tá buzinando. Também sem freio. E hoje é importante, quero avisar toda a Trazer a equipe. Sula Miranda no mundo E bem. quero avisar, Os outros caminhoneiros, né? Quero avisar toda a equipe que hoje é importante. Todos os diretores estão na reunião ali. Eita, então vamos comportar. Estão vendo a gente. Eu amo vocês. isso? Presidente Renato isso? D'Angelo veio e já falou que vai ver isso? o F90. Então tamo junto. Se comporta. Presidente, Edu, diretoria. se comporta. E nós estamos aí, ó. Mas O acho caminhão que já um dia passou, ele hein? vai Vamos esconder nessa. o que ele faz nos outros 364. Não é. Não, pode seguir. Escuta só aí, nós vamos ter que falar 40 minutos do Corinthians aqui, que foi um pedido mesmo? nobre. Opa! Você não falaria, mas depois... E eu levantei e falei, pô, o que Ganhou, você né? quiser Tá no certo. roteiro, nós Quando vamos fazer. ganhou, o pessoal Bom, ganha nós sorriso. estamos falando de briga. Briga. Só que esse clássico, o Pedro lembra muito bem, sobre algo que vem, e eu acho até que o Botafogo, e nós vamos falar já da parte tática, técnica, carrega algo, assim, extra-campo de um time vencedor, mas que está tomando esse belíssimo Lepit, passando o rodo, que é o time que não está jogando, e acho que a parte emocional dos caras também ficou aflorada. Né? Edu, assim, em relação ao Botafogo, o Botafogo está fazendo até agora em 2025 algo parecido com o que fez em 2024. Agora, não há nenhuma garantia que o resultado vai ser o mesmo. Nenhuma garantia. Botafogo 24 começa a temporada com o Thiago Nunes, ele cai depois de alguns jogos do Carioca, vem o Arthur Jorge, depois chegam muito bons jogadores e já tinha um bom grupo ali. O Arthur Jorge faz um trabalho brilhante, o time escreve a história que escreveu, campeão da América e campeão do Campeonato Brasileiro. Esse ano, com uma parte do elenco que saiu, uma parte do elenco que ficou, o time até agora mostrou pouco. Acho que o Botafogo passa uma impressão que a gente não sabe direito qual caminho que vai seguir. É o mesmo caminho do ano passado, mas são outras pessoas e outros jogadores. Você não tem a garantia que vai ter o mesmo resultado. Eu tenho sentido falta publicamente do dono do clube, que apareceu muito quando o time venceu, ele é muito comunicador, muito carismático. Até agora, nada. Até agora. E já nós vamos falar da busca do técnico. A Sapa voltou, né? Já isso. O auxiliar permanente. Só pra voltar na briga ali que eu tô pensando... Tu gosta, né? Você gostou da briga, né? É porque você não tá mais lá, né? Eu não gosto de briga. Foi eu não você gosto que perdeu por Deus. o dente, né? Mas quando tem essa coisa aí, é muito agitado, né? A televisão é imagem. Acho que o Barbosa saiu feliz de ter perdido o dente, tomar um soco do menino lá. Mas quer ver? O olhar... Mostra aí como é que ficou o Barbosa. É meio como disputa de pênalti, eu acho. O torcedor gosta quando não é o dele. Quando não é o dele que tá envolvido. Ó, Bubu. Aí o cara fica vindo de longe lá. Olha como ficou o teclado do Barbosa lá. Então, ali eu acho que foi o lateral que ele perdeu, né? Foi o zagueiro não, foi o lateral. Mas isso arruma, né? Você vai num bom profissional hoje, você consegue ali colocar ali. Mas o ato ele saiu pé da vida, Bubu. Agora outro dia, agora você vai receber meme no grupo de WhatsApp e tal. O Legal. Alex Telles falou do grupo de condomínio também, né? O grupo de condomínio. Chega lá, todo mundo é amigo, aqui todo mundo quer brigar. O sangue tá quente. É mesmo? O Alex Telles fala isso. Opa, peraí que temos algo bem importante. Não, o Alex Telles fala quando tá nessa confusão toda boa, e ele vai conversando ali, falando, mas chega lá no condomínio, todo mundo é amigo de todo mundo.
Aí chega aqui, então assim... mas nem sempre. Tem muita reunião de condomínio, né, Pedro? Você o Pedro é síndico, né? Reunião de condomínio é difícil. Vai ser meia hora, tem reunião. Mas é verdade, porque o cara que cruza ele no condomínio com a família, passeando com o cachorro... os filhos. Aí ele tá um pouquinho mais manso. Ué, mas aí um vai pra cima do outro? Aí lá tá no condomínio gatinho, também? só que ali é campeonato. Arena. Pela mata, tá com a camisa do time, o torcedor tá olhando, a televisão tá em cima, tem que pagar de valente. E é verdade. Edu sabe. Edu, por exemplo... Eu já vi jogador que provoca, aí ele vai, aí acaba o jogo, ele corre em direção ao mais forte, ao maior, e aí já vai tentando... Mas, Edu, vira a segurança dele. Assim, aí que tem vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Novidade sempre. A gente não sabe o que o Bruno Henrique falou. Exato. Se foi só uma zoeira de jogo ou se foi algo pessoal. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É isso. Mas a questão da provocação ao longo do jogo, de você ali tentar tirar o cara do sério, eu acho que isso é super natural. Isso acontece desde que futebol é futebol. Claro, isso que eu ia falar. E quando acaba o jogo, e aí vai ter que ouvir o Barbosa e o Bruno Henrique para saber de fato o que o Bruno Henrique falou, porque se o Bruno Henrique zoou por causa do jogo... Não justifica essa barbaridade aí, não. Não, e o Desculpa. ponto... Se ele falar assim, perdeu, não sei o quê, você fala, o que o Barbosa tinha que ter falado? Vocês tomaram ano passado, tomaram 4 gols nossos. Negócio de taca, né? Então, assim, né? Agora, ninguém sabe o que o Bruno Henrique falou. De qualquer forma, não justifica. Mas que foi algo que o Barbosa, se enfurece no momento... Ô, Nath, eu não vou defender o Barbosa aqui não, nem quem brigou. Mas existe o futebol. Repito sempre essa frase, que é bonita, Bubu, para o pessoal saber. Quem cunhou essa frase? O futebol que existe, que a gente faz aqui, que é uma delícia, a gente não perde de ninguém, tem ar-condicionado, água... Futebol de estúdio. Futebol de estúdio é uma delícia. Às vezes não é água, né? Agora, o futebol lá no campo... Pô, não dá pra controlar a emoção se você perder o cara. Não, é outra conversa lá. E aí é outra coisa. Claro que os caras não podem sair na mão ali, mas tem uma... Claro. Pô, o cara dá um esbarrão no outro. Não dá pra... Não tem como. Não tem como. O Barbosa foi expulso, né? Além de perder um lateral... Ele, o Gerson... Ele, o Gerson, acho que o Bruno Henrique também. Ele saiu com... O De La Cruz, que era pra ser expulso com bola rolando, não foi. Tem isso também. Você sabe que o Capitão Barbosa é um dos personagens do Piratas do Caribe. Mas... Piratas do Caribe, é o Alexandre Barbosa, zagueiro do Botafogo. Eu chamo de Capitão Barbosa. Capitão Barbosa, que é um personagem do Piratas do Caribe, que é da Disney. Você foi no Piratas do Caribe, o brinquedo? Levou as meninas agora? Eu amo. Sensacional. Eu amo. Veja, filme e visite o parque, o brinquedo Piratas do Caribe. Capitão Barbosa é um personagem. E a briga? A briga é... Olha, a briga é o seguinte... Aquela análise técnica, o que é que só você viu? Onde você estaria na treta? O que é que só você viu? O Bruno Henrique, eu acho que ele teve um momento Materazzi. Como assim? Ele incorporou... Lembra a final Copa 2006? O Materazzi chegou pro Zidane, dizem, e falou coisas da vida pessoal, da família. Você é especialista em entrar na mente das pessoas, você pode falar. Materazzi entrou na cabeça do Zidane, o Zidane reagiu, quase que entrou. Deu uma cabeçada, eu tava do lado do campo ali, eu falei, calma, Zidane, calma. Você falou assim? Eu tava lá. Era você lá? Calma, Zizu, calma. Não, mas tem que falar em francês. O Zidane não, perdeu a estribeira, foi lá, deu uma cabeçada. Então o Bruno Henrique entrou na cabeça do Barbosa. Não é possível. Ali. E o Bruno Henrique foi um dos titulares do Flamengo que começaram no banco, né? Ele entrou depois no jogo, Gerson, entrou no primeiro tempo. O Flamengo ganhou do Bruno Botafogo, Henrique. ainda tirando o pé, né? Ainda assim, esse jogo não vale muito aqui e tal, foi meio assim e tal. E foi legal de 1-0, né? Não foi aquele passeio que foi na Supercopa, mas foi o suficiente para ganhar de 1-0. E aí, o Barbosa foi o Zidane. Só que o Zidane, pelo menos, pode falar o seguinte, eu dei uma cabeçada. O cara ofendeu minha honra, ofendeu minha moral, família, o cara né, botou a família no meio. Tô errado. Merece expulsão, mas ele foi. O Barbosa não conseguiu. Então ele foi provocado, não deu a reação, ele até dá um soco no vácuo, você vê. Você pegar nas imagens, ele derruba o Bruno Henrique e vai pra cima do Bruno Henrique. Roda de novo, o Bubu vai analisar a trocação. Se o Gerson não tira... Ele levou a pior. Então ele perdeu o jogo. Olha lá, analisa a trocação. Perdeu o dente. Ele perdeu o dente. Ele perdeu a próxima rodada porque ele tá expulso. Ele foi o maior perdedor do clássico. Cara, ele perdeu tudo. O que você pode perder num jogo de futebol? Você pode perder o jogo, você pode perder a cabeça, você pode perder na briga, você pode perder um dente, você pode perder o próximo jogo. Ele perdeu tudo, cara. Ele foi extremamente derrotado, o Barbosa. Essa é a minha análise da confusão. E não sei se vocês discordam ou não. Mas numa briga como essa, você estaria onde? Entre brigar e bater o pênalti? O nosso companheiro Luiz Fabiano cunhou uma frase célebre. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro brigar.
Né? Você ajudar na briga, né? Você Ele bateria falou, o pênalti. Mas você entre é porradeiro? bater o pênalti e ajudar na briga, eu ajudo na briga. Você é porradeiro? Então, por exemplo, ele foi eliminado pelo River Plate naquele jogo. Ele não bateu o pênalti. Verdade. Mas pelo Tricolor. menos o Luciano Fernando ganhou na briga. Ele deu uma voadora lá, um rabo de arraia, salto no vácuo com joelhada. O Luiz Fabiano, pelo menos ele vai assim, ó, fui eliminado pelo River Plate, Miguel, mas na briga eu ganhei. Né? E você? O Barbosa, ele, infelizmente, pra ele perdeu tudo. Tá, mas você estaria onde? Você estaria na porrada ou no pênalti? A gente quer saber se você bateria o pênalti. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu entro na mente das pessoas. Então, essa parte do Bruno Henrique que você entendeu. Eu ia controlar. Essa frase procede nada. Aqui Quem no me conhece 90, sabe. o que eu faço todo dia? Eu controlo os ônibus, apazigo aqui. A gente Você é viu- o apaziguador do programa, Nós você? vimos Qual é ontem a minha no posto de missão São hoje? Paulo. Evitar uma briga tua com a Nath. Hoje, a minha grande missão no programa é essa. Evitar... Eu sei que tem a ajuda do Edu, que está Tô no entre meio, vocês, tô monitorando vocês. mas a minha missão é acalmar os ânimos. Respeito à O cara tá democracia. exaltado. O Pedro às vezes se exalta. Eu, calma, pai. Keep calm. Pra ele ficar calmo. Calme? Entendeu? Então, se eu tivesse ali, ou do lado do Botafogo do Flamengo, eu diria calma. Paz entre os povos. Somos todos irmãos. Faz a pomba aí pra encerrar isso. Não é assim, não. Não, isso aqui não. O que é isso aqui? O que é isso daí? Não, isso aqui, se você... Sabe aquela coisa da sombra? Ai, Bubu. Quando tem uma luz que você faz um bichinho, você faz assim, por exemplo, na sombra, ó, parece, ó, um cachorro. E assim é uma pombinha. Como é que é você do faz cachorro? assim, ó. Pega uma luz, não tem como fazer. Não dá pra Dá pra fazer fazer aqui? A do cachorro melhorou um pouco. O latido. Tem que fazer na mesa. Eu sabia fazer ó. vários Mesa. animais. Tá bom, Mesa, isso colocado. Na mesa dá pra fazer? O barulho da Briga, pomba. briga, Que barulho que a pomba faz? Olha lá, Tá isso aí vendo? não é Que inacreditável. Eu barulho que peço... a pomba faz? Que artista, hein? Ele imita todos os bichos. Aí, ó, o caminhão continua firme e forte. Obrigado pelo nome da E audiência. ele falando de Agora, pomba. sabe o que eu peço? Eu peço para que você que está em casa mande o seu vídeo para cá para falar dessa briga. Ah, O que era pra você dizer que animal achou você sabe imitar. da briga, do comportamento dos jogadores e mais? lamentável. Muito obrigado. E o meu muito obrigado. A gente quer a sua participação. Qual é o número, por favor? Hein, Prats? Vai, Mais 5511. Sim, importante. Código de São Paulo. Eixo. 96195-9108. Repete aí rapidinho. 011 96195-9108. E o meu muito obrigado. Obrigado. Agora vamos E falar com camisa, um pouquinho. né? Geralmente, Pelo muito amor de obrigado, Deus, sem a pessoa fofão, vestida, nada. Vamos falar agora da apresentação no campo. Por quê? Não só do Fight Music Show aí da É briga. importante falar de futebol também Vamos ouvir nesse os programa. personagens? Ah, Teve vamos muitas ouvir os personagens. Teve. E nós temos que falar. Né? Muito, inclusive. Vamos lá, vamos acompanhar. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque é um cara que passa, não sei, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E é que aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né? Os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É o mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele está, e nisso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele está num nível muito alto. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro, e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. É o tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Aí nós estamos acompanhando os melhores lances da partida da vitória do Flamengo, 1-0, gol do Léo Ortiz. Ô Pedro, qual foi o maior mérito desse Flamengo que não dá chance alguma para os seus rivais nesse início de temporada, hein? Controlar o jogo mesmo com um time misto. Mesmo com um time misto. Se a gente parar para ver, o último Botafogo e Flamengo é aquilo, né? O Botafogo com seu time principal, era a segunda exibição do time principal no ano. O Flamengo com seu time principal, clássico, valendo taça. Ontem, ainda que fosse clássico e com toda aquela confusão ali de final de jogo, valendo e tal, não era o Flamengo principal. Era um Flamengo que em campo tinha o Wesley, do time principal, tinha o Léo Ortiz, do time principal,
O Arrascaeta ainda não dá pra dizer exatamente quem é o time principal, porque tá sentindo qual que vai ser, né? Recuperando, voltando. E o De La Cruz. 3, 4, nem metade dos jogadores de linha do time principal. E ainda assim, começa contra um Botafogo que tenta esboçar, sabe, o que teria ali de melhor, pressionando, cria chance, poderia ter feito gol, sabe? Controla o jogo. Então, quando você controla o jogo, mesmo sem ser o time principal, diante de um adversário que não é fraco, é bom frisar, o Botafogo não tem treinador, trocou o interino, isso é maravilhoso, hein, Rafael Prado? Já tinha visto? Troca o interino. Cai o interino e entra outro interino. Assunto, anunciou um novo interino. Um novo interino. Diante desse Botafogo cheio de definições, mas de que isso aí, tem duas personagens pra falar. Um ele já falou que é o Hélio e outro é o Danilo. Sim. Danilo de zagueiro, tá? Sim. E não é zagueiro pela direita não, tá? Esquerda. Zagueiro por cá, esquerda, canhota. Então, esse Flamengo misto, ainda tentando entender o que esse time misto vai reproduzir, você vira e fala, o trabalho do Felipe Luiz é bom, ou vem sendo bom até aqui. Porque tem uma ideia de jogo no time principal, o time misto consegue controlar contra o adversário, contra o Botafogo, não era um Vasco que vai pegar agora o fim de semana que é muito mais fraco, não é um Fluminense ainda tentando se entender, era o Botafogo. E você controla o jogo, você perguntou do grande mérito. Para mim, o grande mérito foi esse. O Botafogo melhora, assim, acho que a Nath falou, né? O Botafogo melhora na segunda etapa. Termina melhor o jogo, né? E não é o suficiente. O Flamengo se defende, tem bola que salva em cima da linha. Quando ele fala do Wesley, é muito interessante porque muito se pensa do Wesley, aquele, sabe, furacão ali pela direita, corredor. O Wesley segura muito bem o Igor, e o Igor tenta participar o tempo inteiro do jogo. Então, bons combates que a gente está falando, e o Flamengo segurando o Botafogo. Acho que o controle num clássico como esse, mesmo com um time misto, foi o grande mérito para mim, Edu. Ô, Pedro, e aí o que chama atenção mesmo... O que chama atenção, Edu? Fala. O Felipe Luiz usar time misto, duas formações no mesmo... Quem tem mais elenco no Brasil hoje para rodar? É o Flamengo. Agora, e aí vem uma parte que nesse programa nós temos que, assim, felizmente, ou para alguns infelizmente, eu tenho que aplaudir o Rodrigo Bueno. Ué? Por quê? Por quê? Ele falou do filipismo, ele já trazia a sua análise, mesmo com 2, 3 jogos. Antes de acontecer. 2, 3 jogos, ele já pedia vem antes. aí uma nova era. Quantos tempos Sabe por quê? a demissão do Tite e a ascensão do Felipe Luiz Sabe demoraram por quê, pra fazer Mumu? isso? Porque a Nath falou de rodar o elenco. Esses jogadores, a maioria estava aí. Tava, e tinha gente que não fazia jogar. E agora... Felipe... Vai você. Cara, eu já perdi as contas. O filipismo tem mais de 20 jogos, só uma derrota. A gente só fica falando uma derrota. É tão fácil pro estatístico. Qual jogo o Felipe Luiz perdeu no comando do time principal do Flamengo? Pro Fluminense, no Brasileiro. Flu, né? Aí não perde mais nada. O cara na base foi até campeão mundial sub-20 com o Flamengo. A nação já sabia, cara, manda o Tite embora, o cara conhece aqui, o cara tá pronto, preparado, estudioso. E o Boto, senhor Boto, ele repetiu o que eu falei algumas semanas. O que ele falou? Ele não te segue? Ele assiste a gente. Ele te segue. Ele também, não sei se ele tá faltando um centroavante ali, um meia também nele. Vai. Ele falou o seguinte, eu conheço de técnico. O Felipe Luiz vai salvar a fama dos técnicos brasileiros. Ele vai treinar na Europa um dia, time de ponta vai ter sucesso. Você acha que o céu é o limite para Felipe Luiz? O Boto, que hoje é chefe do Felipe Luiz, ele já previu o que eu previ lá atrás. O futuro do Felipe Luiz como técnico, claro, é muito bem sucedido no Flamengo, né? Mas uma hora ele vai ter convite e acho que ele vai ter chance de trabalhar em time de ponta, equipe de ponta na Europa. E com a capacidade... Não vai dar, Não vai ser. Aí não valeu. Jagger. Ele tá dando foi no Chelsea, quebrou a cara. Drogba lá deu uma rasteira nele, não sei o que e tal. Tivemos experiências aqui e acolá, o Parreira, Lazzaroni, o Zico, Vanderlei e tal, mas assim... Não teve técnico brasileiro. O Silvinho tá indo bem na Albânia, mas assim, é Albânia e tal, né? Então, é um excelente trabalho. Não, é dificílimo, mas assim, não é a nata do futebol europeu, né? Convenhamos, né? Ser técnico da Albânia, ele tá fazendo um trabalho espetacular, mas poderia, quem sabe, dar um salto para treinar um time de ponta de uma liga Qual importante. treinador brasileiro que você vê com esse perfil? Fala pra eles lá. Sabe que o Rogério Ceni, quando começou de técnico, um cara muito preparado, estudioso, fala outros idiomas e tal, você imaginava, cara, o Rogério Ceni tem um perfil. Ele se cercou já de auxiliares estrangeiros. Verdade. Né? Ele foi treinador do Felipe, então, não foi? Então, assim, é um cara que tem ótimos treinamentos, né? Quem trabalha com o Rogério Ceni fala que ele varia muito, também tem um ótimo repertório de treinamentos e tal. Mas, assim, até agora ele meio deu... Alguém num grupo nosso aí falou, pô, o Rogério Ceni deu uma estagnada no Bahia, o Bahia venceu agora fácil. Foi tal, 5, ontem 6 no final de semana. Mas, assim,
Você poderia imaginar um futuro no exterior para o Rogério Ceni. Acho que talvez fosse até o plano de vida dele, de carreira dele. O Felipe Luiz eu acho que é inevitável. É um cara que ainda tem uma conexão forte com a Europa, a passagem dele no futebol europeu foi de altíssimo nível, tem ótimos contatos, Atlético de Madrid, sei lá, por qualquer hora. É duro de tirar o Simeone, né? O Simeone uma hora vai sair. Hoje você vai, Bubu. Então, eu acho que o futuro do Felipe Luiz é a Europa e o Boto, que é o chefe dele, já... Concorda com você. Só faltou você falar, o céu é o limite para Felipe Luiz. Ele falou, eu conheço muito de técnico, eu já fui chefe de... Qual o limite pro Felipe Luiz? Se tiver uma frase, cara, quem tem limite é município. O Felipe Luiz, o filipismo não tem limite. Não tem limite. Não, o filipismo não. Pode treinar a seleção brasileira. Pode treinar. Daqui a pouquinho, deixa ele começar a ganhar um monte de título. Ele já tem 2, né, no Flamengo, né? Já ganhou a Copa do Brasil. O cara tem poucos meses de técnico principal. Já tem uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Correto. Coisa que muito técnico que está 200 anos não tem. É verdade. Tá bom. Então, aí se ele continua aí, com o Malvadão ganhando títulos, e o Dorival, que já tem já não tá dando química, aquela liga não tá acontecendo. Aí tá umas pauladas aí, o cara fala, pô, quem que a gente vai chamar agora? É perto da Copa do Mundo, 1 ano e meio? Vamos com... Não, o Ancelotti não dá. O Ancelotti vai ganhar outra Champions, eu não aguento mais, cara. O Ancelotti bater na cara do Guardiola, eu não aguento mais. Não, é Felipe Luiz agora. Ancelotti é outra coisa. Eu e a Nath temos algumas afinidades de futebol europeu. Não. Mas tudo bem. Foca no que você tá falando. O foco é isso. Então, quem vai chamar? Pô, já testou... O Tite já foi lá, em 2 Copas, chega, né? Já não dá, né? Então não vai chamar o Tite de volta. Não vai ser o Tite. Né? Mas é que tem um treinador lá, Fernando Diniz, Fernando Diniz passou lá. Técnico lá. Não deu certo. Você está acompanhando. Tem um treinador que tá empregado lá. Tá lá, na seleção brasileira. Técnico brasileiro. Técnico brasileiro na fila, tá ficando lá só Rogério Ceni e Felipe Luiz, cara. Se a CBF não vai colocar um técnico estrangeiro no futuro, ou em breve... tá sobrando então isso aí. Você acha que o Felipe Luiz pode parar Mano Menezes, já foi, já era, já passou. Hoje vai pro site. Vai falando um monte de cara. Mas o que ele tá falando tem uma certa razão, entendeu? Tem uma certa razão vai cair no colo do filipismo e talvez a seleção. Então, eu prevejo pra ele, com o sucesso que o Flamengo... O Dorival chegou muito eu não sei à se vão seleção brasileira pelo sucesso que teve no Flamengo. Depender do resultado das eliminatórias. Mas, assim, o Flamengo tem esse poder. O Flamengo é um malvadão. Então, assim, o Flamengo é meio que um espelho da seleção brasileira. Você triunfa no Flamengo, maior torcida do Brasil e tal, mostra uma grandeza. E aí você se agiganta para grandes saltos no futebol mundial. Diante dessa análise, eu vou jogar pro Pedro uma olha o que você vai jogar pra mim. Eu me perdi um pouco no comentário do Mas eu vou com a Raiz. Eu vou levar a Raiz pra você. Sim, eu não tenho essa capacidade. Eu vou te passar o resumo. É o seguinte. Em resumo, vai. Em resumo. Filipismo em alta e sobre seleção brasileira, o Dorival é o treinador. Bom, ainda bem que você lembrou. Porque o jeito que ele falou, acho que a seleção estava sem treinador. Eu torço Colômbia, né? 13 de fevereiro. Lá tem negócio de Colômbia e Argentina, né? Mas eu torço muito. Tem que jogar ainda lá. Eu torço muito para que o Dorival vença, coloque a seleção bem na Copa. Eu gosto do Dorival. Mas, ô Pedro, que não fala até baixinho, os caras não podem nem ouvir isso. O presidente lá gosta de um populismo, vê quem que tá em alta e que não dá nem. Ele não é disso, não, imagina. Ele põe lá. Imagina, ele faz isso. Opa! Análise técnica, né? Se você análise técnica. Então, o Fernando Diniz estava em alta e contratou. O Dorival era atual campeão, contratou. Tem que ver qual o treinador do momento, caso o Dorival caia. Isso aí é um bom ponto. Eu só não sei se exatamente, por exemplo, o Dorival ele balança no cargo, embora possa ficar chateado e tal. O Dorival, em caso de 2 tropeços contra a Colômbia e a Argentina, talvez ele não pegue nem o ovo de Páscoa na CBF, né? O jogo é em março, final de março. Então, aí o técnico do momento, eu acho que aí você caminha muito mais. Vai estar faltando 1 ano para a Copa, né? 1 ano e pouquinho para a Copa, 1 ano e 3 meses para a Copa. Aí eu acho que talvez você caminhe muito mais para aquela de um nome consagrado, um estrangeiro. Tem que ver se o Felipe aceitaria também, porque ele teve um convite para ir para a seleção brasileira, não como treinador também. Mas aí é aquilo, acho que o cenário de momento. O Felipe, para mim, ele é um treinador que daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar lamentando que ele está deixando o clube para alçar voos maiores. Ele é um cara que, para mim, eu estou com o Bubu. Isso aí eu lembro que você falou, eu peguei assim, por alto. Me corrija se eu peguei alguma coisa errada. Jamais corrigiria, Pedro. Vai trabalhar fora do Brasil, porque muitas vezes não é só o desejo de trabalhar fora do Brasil. E uma tendência de sucesso. É você ser reconhecido lá fora. É você ser respeitado lá fora. Você já ter uma estrada, um caminho lá fora. O Felipe é o cara que sai de férias aqui, ele vai passar férias em Madrid, porque ele tem toda uma relação umbilical ali com a cidade, com o clube, com o Atlético de Madrid. Verdade. Se não for necessariamente o Atlético de Madrid de início, tem uma outra porta de entrada, mas em algum momento vai estar treinando esse time.
E aí acho que sim, para um futuro a médio prazo ali de seleção brasileira, não sei, um pós-Copa de 26 ou depois, o Felipe vai se apresentar como candidato natural para quem estiver sentado lá na cadeira. Acho que para agora, não sei, Edu, para agora ainda não, porque talvez não vá ter um título fresco ali em março, abril, para virar e falar, ele ganhou tudo esse ano. Mas certamente é um dos nomes mais badalados. A gente debatia aqui essa semana da dificuldade de se identificar bons jogos e boas exibições do futebol brasileiro esse ano, por conta de calendário, de loucura, de tudo mais. A gente falava aqui e da gestão do elenco, o bom início do Santos ontem, mas não consegue sustentar. Aí o Corinthians de qualidade resolve, mas no segundo tempo parece que segura a marcha. Todo mundo em algum momento ali dá uma reduzida na marcha. A memória fresca que se tem é de uma grande exibição do time do Felipe Luiz na Supercopa, que foi o jogo que valeu taça. Então ele vai estar assim nesse debate aí. É aquele nome que sempre que cai alguém, Felipe Luiz, está na mira. Então vai estar se colocando como candidato sim. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa elogiou bastante aí o Flamengo de Felipe Luiz, né? Que aí venceu mais uma vez o Botafogo, né? Praticamente aí vencendo uma freguesia aí para o Flamengo. E Felipe Luiz vem mostrando por que é um ótimo técnico. Está sendo até sondado aí para a seleção brasileira. Caso o Dorival caia, né? Eu mesmo não quero que o Felipe Luiz vá para a seleção brasileira. Eu quero que ele continue no Flamengo aí, para que ele possa vencer os campeonatos e até o Super Mundial aí, quem sabe, né, beliscar aí esse campeonato, que seria algo surreal, porque aí seria fechar com chave de ouro, né, vamos dizer assim, e vencer um campeonato tão difícil como esse, visto que o Mundial de Clubes geralmente era um time só, né, agora não, agora são vários times, então acaba se tornando mais difícil, e se vencer, só mostra que o Flamengo tem um potencial muito grande aí, e vai ser muito mais reconhecido na Europa. E para Felipe Luiz também vai ser algo muito gigantesco, né? Mas também vai ser algo que vai ser difícil segurar, né? Porque ele vencendo os campeonatos aí, a chance de ele ir para a Europa, um time grande lá da Europa, ou até para a seleção brasileira, vai ser iminente, né? Porque ele vai estar muito valorizado, vai estar muito aí olhado, né, pelos grandes times aí da Europa, e com isso ele pode deixar o Flamengo. Mas eu não quero que isso aconteça, né? Mas vai ser iminente. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.